Um, dois, três. Começou. Bom dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula, ok? A gente vai comentar nessa próxima aula nossa, né, que seria nosso terceiro tema, que seria as propriedades térmicas dos elementos construtivos. Na aula passada, fizemos a avaliação, né, da carga térmica e a partir disso a gente tentou fazer uma estimativa e eu falei um pouquinho de algumas propriedades, mas a gente não fez os cálculos dela, né? Como que é o procedimento de cálculo. E agora nessa aula aqui a gente vai entrar um pouquinho em mais detalhes desses cálculos, ok? Para vocês, né, os livros de referência para esse cálculo, né, tanto um livro de transferência de calor e massa, o Incropera ou o Cengel, possui, né, esse material, ok? Parte dessa aula também tirei, acho que desempenho em termos de edificações, né, uma disciplina do professor Lamberts, ok? Também tem aquele livro, né, que é um dos livros básicos que a gente está usando, Eficiência Energética na Arquitetura, ok? Esse livro aqui tem bem mais detalhado até alguns pontos. E a própria norma, né, que é ela que nos diz o procedimento de cálculo, né, dessas propriedades termodinâmicas, dessas propriedades termofísicas, ok? Então vamos lá. Do que nós vimos, né, a gente tem as superfícies opacas e as superfícies translúcidas. Tanto as opacas as translúcidas, nós temos uma possibilidade de transferência de energia, né, de uma forma de calor devido à diferença de temperatura do meio interno e externo, que a gente se dá o nome de transmitância térmica. Na engenharia mecânica também de coeficiente global de transferência de calor e massa. No geral, né, a gente denota como esse símbolo U, ok? Quanto maior esse valor, maior será a possibilidade de fluxo, né, de energia, dado uma mesma área e uma mesma variação de temperatura, né? Então, se eu quiser criar uma resistência maior, né, a passagem da energia na forma de calor, eu aumento a transmitância e vice-versa. Se eu quiser um maior fluxo, eu deixo ela maior. Então, para a gente chegar nesse valor de transmitância, a gente precisa conhecer algumas das propriedades que nos permite fazer esses cálculos. Então, a primeira é a condutividade térmica, ok? A condutividade térmica é um coeficiente, uma propriedade que indica numa parede, se eu tenho uma temperatura 1, uma temperatura 2, a resistência que esse fluxo vai ocorrer, né? Ou a variação de temperatura vai ocorrer, ok? Onde ΔT é a variação de temperatura, dx é o comprimento, né? E esse negativo é só para indicar o sentido correto do meu fluxo de energia. Então, conhecendo o meu material, o ΔT e a espessura, né, eu tenho como estimar esse fluxo de calor, né, a partir da condutividade térmica. Normalmente, metais têm condutividade térmica, né, os sólidos maiores do que os líquidos, ok? Posteriormente vem os líquidos e depois os materiais gasosos, ok? E também vale ressaltar que a condutividade, vamos pegar aqui e dar um zoom. Vale ressaltar que a condutividade térmica não é uma propriedade constante com a temperatura, né? Então aqui para alguns gases, conforme eu vou aumentando a temperatura, a condutividade térmica tende a aumentar. Para alguns outros materiais, no caso aqui os cerâmicos, né, o óxido de alumínio, o vidro cerâmico, vamos chamar assim, conforme eu vou aumentando a temperatura, essa condutividade vai variando. E para metais a gente tem efeitos ali, nesse caso aqui, pelo menos todos aqui estão decaindo, né? No caso aqui para água líquida, a gente tem um aumento e depois um decaimento, ok? Mas a grosso modo, pelas temperaturas que nós utilizamos e os solos que a gente utilizamos, a gente considera essa propriedade constante, ok? E a condutividade, né? Igual a gente fez no comentário, normalmente quando a gente quer materiais que transmitam um fluxo de energia muito alto, né, que seja para transferência de calor,
a gente usa metais, né? Metais, e quando a gente quer criar uma certa resistência ao fluxo de calor, a gente tenta utilizar materiais que a gente chama de isolantes térmicos, ok? Então essa é a nossa primeira. E aqui é nos dados, né, a equação de Fourier, né? Transferência de calor de Fourier ou de condução, ok? A próxima não é bem uma propriedade, mas sim um conceito de fenômeno de transporte, que é o coeficiente de convecção do calor, ok? Se eu tenho uma superfície, certo? E nessa superfície eu tenho uma temperatura, é desenvolvido uma forma, uma camada limite, né? A velocidade, ela vai variar. Normalmente essa velocidade é nula próximo aqui da superfície. E também eu tenho o desenvolvimento de uma camada limite, que é uma variação de temperatura. Imagine lamelas. Vamos supor que aqui eu tenho uma temperatura maior e é desenvolvido essas duas camadas. Então a convecção é a forma de transferência de calor que ocorre, né, normalmente devido à movimentação de massa, ok? Então, para pegar aqui, então esse movimento do meu fluido aqui, ele permite pegar a energia que está aqui e levar para cima, ou vice-versa, ok? Para nós podermos calcular isso aqui, a gente utiliza um coeficiente, ok? Que é esse Hzinho menor aqui. E aqui a gente tem a lei de resfriamento de Newton, né? Que esse fluxo de calor que é dado aqui, ele é dado por esse coeficiente, dado em watts, metro quadrado, Kelvin. A área, né? Que eu vou estar em contato. E a diferença de temperatura do meio mais distante, aliás, temperatura da superfície e a temperatura do meio que está mais distante. Só que se olhássemos aqui, a gente ia perceber um gradiente de temperatura, ok? Que é a camada limite térmica. Então, esse coeficiente, existe formas de calcular, quem faz fenômeno de transporte, existe as formas de cálculo, correlações, mas ele depende de vários fatores, né? Então, da rugosidade da superfície, da turbulência, né? A velocidade que esse fluido está, se isso daí está sendo por convecção natural ou se tem alguma coisa forçando esse movimento do ar, tá bom? Os gradientes de temperatura próximo da superfície, mas no geral, para nós, ele é dependente da velocidade do escoamento, ou em outras palavras, a velocidade do vento e a forma e a direção. Então, por exemplo, uma parede teria um coeficiente, uma outra superfície, né, vamos dizer uma laje, na parte de cima tem um coeficiente e na parte de baixo tem um outro coeficiente, assim sucessivamente. Ok? Então esse é um outro conceito. Então, a transmitância térmica, só deixa eu ir mais um slide. Ok. A transmitância térmica nada mais é, né, de que unir essas formas de transferência de energia para se calcular, né? Eu vou pegar aqui, eu vou fazer essa dedução no slide de baixo, eu vou apagar tudo e vou fazer essa dedução aqui para vocês entenderem, tá bom? Opa, vamos deixar essa figura. Eu vou fazer essa dedução aqui desse lado. Então, o que vai acontecer aqui, né? A primeira coisa que eu vou supor que esteja em regime permanente. O que seria regime permanente? Né? Não está mudando nada ao longo do tempo. As propriedades podem mudar em uma determinada situação, mas está tudo constante. Né? Então, a propriedade pode variar do que está aqui, mas o que está aqui sempre vai estar constante. Então, essa forma de condução, o fluxo de calor vai ser igual de convecção que vem desse lado, o que passa por condução aqui e que sai por convecção desse outro lado. Então o fluxo é o mesmo, ok? Então se eu fosse olhar o fluxo nessa parede aqui, supondo a temperatura de A maior, o que eu teria? Né? O fluxo é igual ao coeficiente, a área, temperatura de A, menos temperatura do ponto 1. Se eu olhasse o fluxo de calor devido à condução aqui, o que eu teria? Né? A condutividade, e agora o professor tem que voltar lá atrás, que eu não lembro de cabeça todas as... Aqui, ó, que é a dt dx.
QA. Então, vamos fazer temperatura 1 menos temperatura 2 sobre dx, no nosso caso, é o comprimento. E vamos pegar, então, agora o próximo fluxo, que seria o quê, né? Estaria daqui. Então, seria esse aqui a gente vai chamar de H1 e esse aqui de H2. Área T2 menos TB. Então, para resolver, eu teria que fazer toda essa formulação aqui, tá bom? Então, qual que é a outra possibilidade que eu posso fazer, né? Então, eu poderia, vamos isolar aqui, vamos passar a área para todo mundo aqui para baixo, fica aqui sobre a área, tá bom? Que vai ser igual para todo mundo. Só deixa eu apagar, opa, vamos voltar aqui. Vou apagar essa parte aqui que não me interessa. Eu sei, ó. Manter. Opa. Eu sei que Q sobre A, se eu dividir, vai ser igual para todo mundo, né? Q sobre A, daí eu vou fazer uma definição aqui, né? Então, para o meu primeiro termo, eu tenho H, TA menos T1. Perfeito? O segundo termo, Q sobre A, é condutividade, T1 menos T2 sobre L. E para o meu último termo, que é H1, H2, nossa, T2 menos TB. Então, continuando aqui, pessoal, eu estava pensando aqui o que tinha que fazer. Eu vou passar o H1 aqui também para todo mundo, ok? Então, eu posso, o que eu vou fazer? Q sobre A, H1, tá bom? Vai ser TA menos T1, ok? O próximo termo, Q sobre A, eu vou passar a condutividade para baixo e o comprimento para cima, eu vou ter T1 menos T2, tá bom? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, Q sobre A, H2 é igual a T2 menos TB. Então eu teria esse termo e esse termo. Então eu vou somar todo mundo que está do lado esquerdo e somar todo mundo que está do lado direito. Então eu vou ter que dar um manter. Vou jogar aqui para baixo. Eu vou jogar isso aqui para cá e vou apagar o que eu não quero. Vamos lá. Vou ter que voltar aqui. Então agora eu vou apagar tudo aqui só para poder estar... Ixi, ele quis copiar todo mundo. Mas tranquilo. Opa, era mais fácil fazer na mão, né? Porque eu não vou conseguir pagar isso aqui. Mas eu vou deixar aqui, pequenininho, para eu poder continuar. Então, o que o professor vai fazer agora, né? Eu vou somar todos esses outros termos. Se eu olhar aqui, né, eu vou ter o quê, né? Q sobre A. Se eu somar essa primeira parcela, eu vou ter 1 sobre H1 mais. Agora essa outra parcela aqui que eu estou somando, né? Que tem o QA. L sobre a condutividade, mais a outra parcela que está aqui, 1 sobre H2. Perfeito? É igual ao quê? Se eu somar todos esses termos, aqui eu tenho TA. Desse outro lado, eu tenho T1, que vai simplificar com isso, e isso vai simplificar com isso. Então, fica menos TB. Ok? Então, fica muito mais fácil de falar que o meu fluxo vai ser o quê, né? Tá vendo todo esse símbolo aqui? A gente vai chamar de transmitância. Né? Então, não, desculpa. Isso aqui seria o inverso.
Vamos apagar isso aqui. Opa, pá, 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 pá. E vou apagar. Vou apagar isso aqui, tá bom? E agora eu vou para caneta. Então, eu vou passar essa área e esse outro termo para cá, tá bom? Então, passando a área para cá, eu teria a área vezes TA menos TB, tá bom? Todo esse termo aqui, isso, 1 sobre U, eu posso chamar 1 sobre H1 mais L sobre K mais 1 sobre H2. Então, teria um coeficiente. Se eu ajustar isso aqui, eu poderia escrever U vezes A, TA menos TB. Isso aqui fica muito parecido com o coeficiente do convectivo. De vez de usar o H, eu uso esse U geral. Então, o que acontece? Ó, tá vendo aqui, ó, opa. Na verdade, essa parcela aqui, ó, é o convectivo que está desse lado. Aqui eu tenho uma outra parcela, aqui eu tenho outra parcela. As áreas, como são iguais, não tem tanto erro, mas eu posso levá-las em conta na hora dos cálculos. E isso aqui seria similar a resistências elétricas, ok? Então, é como se eu estivesse vendo um conjunto de resistências em série, tá bom? E eu calculo então meu coeficiente global. A resistência aqui, né, que segura a transferência aqui, daí eu posso calcular, ok? Então, isso aqui fica muito mais fácil do que eu ter que resolver esses três termos aqui. Então, eu verifico a resistência, né, de transferência de calor a partir de cada uma delas nesse formato aqui. Então, é assim que é feito o cálculo da transmitância para paredes homogêneas, tá bom? Então, aqui ele pede, calcule a transmitância térmica de uma parede e uma laje de concreto maciço de 10 centímetros, sem revestimento interno e externo, ok? Então, eu vou inicialmente calcular para essa parede de concreto e depois a gente segue o cálculo para outras. Então, para fazer o cálculo para isso aqui, né, a transmitância, aliás, 1 sobre a transmitância é igual a H1, que estaria de um lado. Esse aqui teria do lado interno dentro da minha construção e tem a espessura L, vamos só verificar aqui, sobre K, condutividade, mais 1 sobre H2. Tá bom? Então agora o que eu preciso fazer é achar esses valores. Então, vou manter aqui, tá bom? Para a gente achar esses valores, eu vou abrir aqui uma das normas que é dada para nós, que é a NBR 15.220. Na parte 1, ela fala as definições, símbolos e unidades, tá bom? Do que é os valores colocados. Ela tem aqui todas as definições, ok? Na parte 2 dela, ela vai falar o cálculo de como calcula a transmitância, né, os outros elementos, e ela vai dar várias propriedades e alguns exemplos, ok? Então aqui, ó, o cálculo do meu coeficiente global é dado como a somatória, né, das resistências térmicas, né, o inverso da somatória das resistências térmicas, ok? Ó, agora essas resistências de superfícies, que na verdade a gente chama como o coeficiente global, aliás, o coeficiente convectivo, depende muito do sentido do calor e da forma da construção. Então teria essa tabela A.1 que me indica. Então essa aqui seria a resistência, né, interna e essa aqui é a resistência externa. Então, aqui conforme o símbolo, isso daqui, o que está anotado para nós, é 1 sobre o coeficiente. Então vamos pegar aqui, vamos voltar aqui para nossa... aqui, ok? Então, esses valores, eu vou pegar aqui, eu já deixei a tabelinha aqui embaixo, seria isso aqui, ó. E vamos pegar aqui, tá bom?
Então, os valores que são dados aqui, isso aqui, ó, isso aqui seria 1 sobre H interno. E o que está dado aqui é 1 sobre H externo. Então, qual que seria a direção do fluxo aqui, né? Vamos supor que está vindo do lado externo para o lado interno. Então, externo, a direção está, para uma superfície horizontal, está 1 sobre 0,0... Opa, desculpa. Isso aqui, né? A resistência, essa parcela aqui, já é 0,04. Ok? Se eu quiser calcular esse HI aqui, simplesmente eu sei que isso aqui é igual a 1 sobre HI. Se eu for... Vamos manter. Vou pegar aqui uma calculadora. Pesquisar. Calculadora. Então, se eu for calcular 1 dividido por 0,04, esse valor dá 25 watts. Metro quadrado, Kelvin. Então, eu sei que para a superfície, né, esse HI, na verdade, aqui ele já deu a resistência, mas eu sei que o H externo é 25 watts, metro quadrado, Kelvin. Acho que para todas, né? Se eu quiser agora calcular aqui para horizontal, então seria 1 sobre H interno, tá bom? Seria 0,13. Vamos calcular nosso H interno. Então, eu vou manter, que eu vou precisar procurar a minha calculadora. Então, nesse caso aqui, seria 1 dividido por 0,13. Então, dá 7,69. Então, nesse novo caso, nosso H interno é 7,69 watts metro quadrado Kelvin. Então, agora eu preciso da espessura e da condutividade térmica de quem? Do meu concreto maciço. A espessura eu sei que é 0,1, tá bom? E agora eu vou calcular, eu preciso achar essa condutividade. Se eu voltar na minha tabela, né, da NBR, se a gente segue aqui, posteriormente é dado para vários tipos de materiais utilizados na construção civil, tá bom? Então, a argamassa, né, comum, são valores médios, pessoal, tá bom? São sugestões. O correto seria mandar para um laboratório, a própria norma que ela fala o procedimento de cálculo, e fazer esses cálculos da condutividade. No caso, a condutividade é esse lambda que está aqui, ok? Densidade e calor específico que a gente já vai entrar. Toma cuidado só com as unidades. Então, no caso de concreto, tá bom? Existem vários tipos de concreto aqui. Eu vou pegar esse concreto normal e vou pegar o valor de 1,75, tá bom? Que a gente não sabe. Então, a condutividade aqui seria 1,75 watts metro quadrado Kelvin. Ok? Seguindo agora o procedimento, 1 sobre U, eu posso usar já esses valores, então seria 0,13 mais 0,1 dividido por 1,75 mais 0,04, tá bom? Aqui o professor vai usar uma planilhinha de Excel para facilitar o cálculo, né? E vou jogar aqui, ó. Então, um dos valores é 0,13, outro valor é 0,4, 0,04, né? Só me certificar, perfeito. Aqui eu vou deixar a espessura e aqui eu vou deixar a condutividade. Ok? Para calcular aqui. Então, esse aqui seria minha resistência interna. Esse aqui seria minha resistência externa. Esse aqui, a resistência 1, que seria da primeira faixa da parede, tá bom? Então, aqui eu vou pegar meu L
e dividir pela minha condutividade, ok? E nessa parte aqui seria a somatória das resistências, tá bom? Então seria essa, mais essa e mais essa, ok? Só que isso aqui está sendo dado em metro quadrado, Kelvin, sobre watts. Então, para eu agora achar a transmitância propriamente dito, é só eu inverter ela, né? Eu fiz essa somatória aqui, agora eu estou invertendo. Então, simplesmente eu vou pegar isso aqui e dividir. Aliás, eu vou pegar isso, 1 dividido, ou elevar a menos 1, né? Pronto. Agora é só inverter. Watts, metro quadrado, Kelvin. Tá bom? Então, nesse cálculo aqui final, né, eu chego que o meu coeficiente global é 4,40 watts metro quadrado Kelvin. Perfeito? Pessoal, isso para paredes homogêneas. Se tivesse mais um elemento aqui de parede aqui ou alguma outra coisa, eu somaria, tá bom? Vamos supor aqui, ó, que eu tenha um outro material, ou se quisesse manter, imaginar aqui, ó, tivesse mais uma parte aqui, uma resistência 2. Então o que eu faria aqui, né? Eu daria a espessura dele e a condutividade. Eu vou supor nesse caso aqui que seria mais 2 centímetros, né, vai dar a mesma coisa, tá bom, pessoal? Não se preocupa não. E aqui então eu vou fazer mais a soma dessa outra parcela. Aqui é como se eu estivesse colocando mais 2 centímetros. Então eu tenho 10 centímetros mais 2 centímetros de... Então eu poderia colocar um outro material com uma outra condutividade e fazendo o cálculo dessa forma. Bom, vamos supor que fosse argamassa comum, então ela tem 1,15, então aqui seria 1,15. E poderia supor que tem 2,5 centímetros de cada lado, então daria 0,05, né? Então seria 3,69. Mas aqui eu vou deixar 0, né, para a gente poder usar, ok? Então é esse o procedimento. Então 4,40. O que é legal aqui, pessoal? Se a gente for então agora no anexo 5, que a gente viu, então eu vou voltar aqui para as propriedades, tá bom? 2. Eu deixei aqui carga térmica e climatização e tem esse anexo 5 aqui, ó, que é muito interessante, tá bom? Esse anexo 5, ó, a nossa transmitância, ok? Então é esse o procedimento de cálculo da transmitância. Então, ó, vamos pegar aqui a outra parte aqui que a gente calculou para dar mais 2 centímetros, tá bom? Deu 4,19. Vamos pegar aqui, ó, a nossa planilha. Eu vou deixar isso igual a isso e vou inserir mais 2 centímetros. Tá bom? Então esse é o procedimento da transmitância. Isso para paredes homogêneas, ok? Vamos então continuar então aqui o cálculo para nessa outra superfície. Então, ó, eu vou aproveitar a mesma sugestão que está aqui. A única coisa que vai modificar vai ser os meus coeficientes. Como assim agora, professor? O sentido do fluxo do calor estaria vindo por aqui, ó. Tá bom? De cima para baixo. Então, de cima para baixo, descendente, minha resistência interna vai ser 0,17. E como está assim, também vai ser 0,04. O que modificou, na verdade, foi isso aqui. Então, 1 sobre U é igual a 1 sobre H externo, mais L sobre K, mais 1 sobre H interno. Tá bom? Esse externo aqui que a gente calculou é 0,04. Isso aqui a gente calculou 0,1 sobre 1,75. O que modificou é 0,17. Se eu voltar agora na minha planilhinha,
de vezes ser 0,13 é 0,17. Então, o valor dá 3,59. Ok? Vamos lá, então, aqui colocar. Então, se fosse U para uma laje de concreto, 3,79 watts metro quadrado Kelvin. Ok? Não tem tanta dificuldade, pessoal, para fazer esse cálculo. E se a gente for lá olhar também agora, ó, 3,79, as diferenças aqui é dos valores talvez que eu possa ter usado. Ok? Então é esse o procedimento de cálculo, né, para a gente verificar. Ah, professor, e se as paredes não forem homogêneas, né? Então eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma parede não homogênea. Então, nesse caso aqui, como que eu tenho que começar a fazer? Então eu vou ter que calcular essas resistências. Então, ó, eu vou ter essa resistência aqui, referente a quem? Né? Esse coeficiente que está aqui na parede. Posteriormente, né, eu teria aqui um caso de espuma. Então eu pegaria a espessura, teria essa outra resistência que seria essa parte aqui. Posteriormente eu tenho 2 centímetros, que seria essa parte do meu gesso que estaria aqui. Então ela entraria aqui. Aqui agora eu peguei e fiz uma seção aqui para poder visualizar. Então tem uma resistência que seria aqui, uma outra resistência que seria a parte do tijolo e uma outra resistência que seria essa parte aqui, ó, também. Que seria sobre essa parcela. Então eu teria essa resistência aqui, que seria igual a essa, e essa resistência do tijolo estaria sendo posta aqui. Posteriormente eu tenho a resistência final desse ponto, perfeito? E desse outro ponto aqui que seria o externo. Então, é muito mais fácil trabalhar com analogia de circuito eletrônico, tá bom? Sendo que a resistência, né, para partes convectivas vai ser 1 sobre H, e para essas outras áreas aqui eu faço depois só uma ponderação, né, pelas áreas ou espessuras que eu tenho aqui. Mas a grosso modo, né, resistência para condução, eu posso colocar o L sobre a condutividade, se eu não estou enganado, depois essa ponderação aqui pela área, tá bom? Então, se aqui, vamos supor, né, eu tenho 1.5, 22, 1.5. Eu poderia supor só uma resistência aqui, né, porque essa vai ser igual a essa, e ela está ponderada pela área 1.5, 1.53 sobre 25 no total. E depois faria um cálculo da resistência total, né, para calcular isso aqui. E depois eu sei que isso aqui é igual a 1 sobre U, a somatória das resistências. Tá bom, pessoal? Então, para elementos não homogêneos, segue esse mesmo procedimento. Só que o que a gente tenta fazer, né, para facilitar o cálculo, né, por exemplo, a gente depois vai ver lá no Energy Plus, o interessante a ser feito é fazer um material que, aqui ó, eu saberia que seria espuma. O próximo seria mais fácil eu colocar o gesso, então eu colocaria uma camada de gesso. Então eu verificaria depois o que daria essa camada de gesso. E depois uma camada de tijolo. Tá bom? E isso aqui, essa somatória de resistência tem que ser similar, que seria a resistência, né, externa, que vai dar igual, mais uma resistência devido à espuma, mais uma resistência, né, devido à parte do gesso, mais a resistência devido à parede de tijolo, mais a resistência externa. Tá bom? É o que eu tenho que fazer. Isso aqui, eu acho que circuitos eletrônicos vocês aprenderam, né? Então eu vou deixar um exercício aqui para vocês depois, né? Para vocês treinar isso aqui, né? Acho que para a zona bioclimática eu vou pedir para vocês fazer esse cálculo aqui, mas eu vou dar algumas ferramentas para auxiliar vocês nos cálculos, tá bom? Uma outra coisa, pessoal, que eu tenho que comentar para vocês.
Muitas vezes, né, vocês vão ter câmaras de ar. Como assim? Né? Eu vou ter um tijolo e depois uma outra quantidade de tijolo aqui. E aqui eu tenho uma câmara de ar, tá bom? Então aqui tenho meus tijolos e aqui eu tenho uma câmara de ar. Uma outra possibilidade é no telhado. Então eu tenho aqui um telhado metálico, uma região bem ventilada e depois aqui a laje, tá bom? Então para poder fazer isso aqui, eu tenho como se fosse uma câmara de ar. Só que essa câmara de ar, a gente não pega a espessura da câmara e divide pela condutividade do ar, tá bom? Então a gente vai inserir com uma resistência térmica. E isso vai depender muito da espessura dessa câmara de ar e da emissividade. A emissividade, será que eu tenho valores aqui? Não, não vai estar aqui. A emissividade depende muito do acabamento superficial. Normalmente, superfícies metálicas têm uma emissividade baixa e qualquer outro tipo de superfície vai ter uma alta emissividade. Então, se for superfícies metálicas, né, que vai esse caso aqui, eu já mostro aqui uma tabela. Então, se a minha espessura da câmara de ar, uma espessura média, tiver entre 1 e 2 centímetros, eu verifico daí essa resistência que eu vou inserir nessa câmara de ar. Tá bom? Se essa espessura for muito grande, tá bom? E a emissividade, né, eu coloco algum desses outros valores. Se vamos supor aqui, ó, nesse caso aqui é parede de concreto. Então o concreto normalmente tem uma emissividade alta. Então possivelmente essa parte de tabela. Se eu estou colocando dentro de uma câmara de ar e uma das paredes aqui, ou às vezes, por exemplo, eu coloco uma tinta, né, metálica ou um papel de alumínio aqui, então daí eu levo essa conta aqui da emissividade, que seria da tabela B.1, tá bom? É a sugestão aí durante os cálculos dessas câmaras de ar ou até os furos existentes dentro de alguns tipos de tijolos, ok? Aqui na tabela B.3 vocês vão olhar que existe vários tipos de materiais, né, da construção que pode ser utilizado, tá bom? Então fica aqui a dica para fazer esses cálculos aqui da emissividade. Só vou apagar essa parte aqui, tá bom? Que aqui não tem. A emissividade, se vocês tiverem dúvidas, tem essa tabelinha aqui, ó, que vai nos ajudar. Depois a gente vai falar da absortância, né? Mas já falamos bem na outra aula, mas aqui está a emissividade. O que acontece na emissividade? Materiais metálicos, tá bom? Normalmente tem emissividades baixas, tá bom? Tanto que as câmeras infravermelhos não é interessante tirar a temperatura de materiais metálicos por causa dessa baixa emissividade, ok? Já todos os outros materiais com pintura ou, né, material sólido, sem ser, vamos dizer, reflexivo, tem uma emissividade alta, ok? Eu vou ponteiro, apagar todas as marcações do slide. Então é isso aí. Então, pessoal, essa é a primeira parte da primeira propriedade que a gente viu, que é a transmitância térmica, e vocês têm pelo menos ideia de como calcular para paredes homogêneas. O que a gente vai precisar muitas vezes é fazer esses cálculos. Na NBR, existem vários exercícios, e vai ser minha sugestão, né, que vocês peguem depois na NBR, ó. Ela vai falando as formas, então, os exemplos. Então, se vocês chegar aqui no anexo C, ok? Vocês vão ver várias formas aqui nesse documento que está na norma, né? Pelo menos ele vai comentando de onde ele tirou, o que foi feito. Ó, tá vendo aqui, ó, resistências, ok? Aqui ele fez o cálculo da condutividade. Essa parede aqui, se eu não tô essa aqui não, né? Algumas são homogêneas, outras paredes não são homogêneas. Então eu vou deixar isso daqui, né, para vocês fazerem o estudo. Eu só expliquei a grosso modo o procedimento simples de cálculo, tá bom? Eu vou deixar depois para vocês o procedimento mais complexo, ó, que eu falei para vocês, né, ponderado pelas
áreas, né? Então aqui seria a área total e depois a ponderação pelas áreas. O que vocês poderiam fazer era pegar a área aqui e dividir pela área total, que é a ponderação também. Ok? Então vai ter vários exemplos. E aqui, ó, tem uma da questão do fluxo de calor. Isso aqui é uma câmara de ar. Então, o que ele faz? Ele pega essa superfície aqui e supõe uma espessura média, né? Ele faz aqui uma média aqui do comprimento e pega a telha e o forro para fazer esses cálculos, tá bom? Eu tenho lá receios dessa parte aqui, mas como eu não aprofundei muito, eu vou ainda ficar na sugestão. Aí aqui, ó, a resistência do ar devido a essa câmara, ó, uma espessura de 25, se eu não estou enganado, centímetros, tá bom? Ele fala, então a espessura é maior que 5 centímetros e uma superfície de alta emissividade, tá bom? Então possivelmente essa telha aqui, a parte de baixo ela não tem nenhum material, deve ser uma telha aí, vamos dizer, cerâmica. Porque se fosse uma telha metálica, então ela já teria uma alta emissividade. Ok, pessoal? Então fica isso daí. Agora vamos falar da segunda propriedade interessante para nós, ok? Essa segunda propriedade a gente não comentou, porque ela, durante os cálculos anteriores, a gente não comentou devido a essa dificuldade de entender ela. Então eu falei, não é interessante já inserir nos cálculos, mas agora faz sentido, que é a capacidade térmica. A capacidade térmica a gente conhece uma propriedade que é o calor específico, ou CP, né? Como que eu posso explicar, né? O ar ele tem um baixo CP, a água tem um alto CP, tá bom? O CP é uma quantidade que o meu material pode absorver energia para variar um grau Celsius, tá bom? Então, dado uma massa, se eu inserir energia, né, essa taxa de variação da temperatura vai me indicar essa capacidade térmica. Então, como a água tem uma capacidade térmica muito grande, né, eu tenho que inserir muita energia para ocasionar uma variação de temperatura nela. Já o ar, um pouquinho que insira, a temperatura sobe rapidamente, ok? A gente pode ver isso aqui também na questão da praia, tá bom? Então, na praia, né, a areia, em comparação ao mar, tem uma baixa capacidade. Então, de manhãzinha, o que acontece, né? A radiação bate, a temperatura da areia sobe rapidamente, enquanto que da água sobe devagarzinho, tá bom? E isso cria até um padrão de fluxo. Então, o que acontece, né? O ar frio sai aqui, né? Que ele está passando perto da água do mar e vai para a direção à areia. Então, a gente nem consegue colocar o pé na areia. E vai entrar no mar, a gente sente frio. Só que isso tem uma característica muito boa depois, em outro horário. Chegou a noite, como a capacidade térmica da areia é baixa, e tem outras partes também relacionadas à emissividade, coisas do gênero, a areia perde muita energia rapidamente. Então a temperatura da praia cai rapidamente, enquanto a do mar está quente. Então o fluxo agora se inverte. Tá bom? Então, essa variação, né, de capacidade térmica é muito interessante nas construções, porque se eu insiro um material com uma alta capacidade térmica e a variação da temperatura ao longo do dia é muito grande, né, ele consegue armazenar parte dessa energia obtida durante o dia e repassar à noite. Tá bom? Se eu tenho uma parede com uma baixa capacidade térmica, né, o que vai acontecer? Durante o dia, na hora que está entrando a energia, né, ela já vai subir rapidamente essa energia e vai jogar rapidamente. E à noite, quando esfria, ela vai esfriar rapidamente. Então ela vai acompanhar aquela variação de temperatura do dia muito mais próximo, o que não é muitas vezes interessante. Ok? A capacidade térmica, a grosso modo, né, ela é calculada, né, pela espessura da camada, né, mais externa, que é somatória, mas para um elemento, é a espessura da camada, se eu imaginasse aqui a espessura da camada, né, para um único material homogêneo. A capacidade, o calor específico, vezes a densidade, tá bom? A densidade é onde está entrando a massa e o calor específico para a gente ter. Então,
isso aqui está ponderado por um elemento de área, ok? Ou se você quiser vários materiais, simplesmente eu vou somando L, né, vezes C, vezes a densidade daquele material. Depois eu pego L2 vezes C vezes a densidade do outro material. L vezes CP daquele outro material vezes a densidade daquele outro material na terceira camada. Então eu vou analisando por camada e faço a somatória para achar essa capacidade que é o CT. Tá bom? Aqui, né, a capacidade térmica ela vai dar duas características interessantes para mim. Um vai ser o atraso térmico, né, que é aquele fluxo de energia que a gente calculou antes, a gente considerou que era regime permanente, mas não é uma coisa transiente. Então ela vai nos dar um atraso térmico e uma outra característica é o amortecimento. Por que o amortecimento, né? Parte daquela energia que a gente calculou no fluxo da energia é absorvida pelo material, tá bom? Então é bom porque ela reduz aquele fluxo. Então, aqui eu tenho a temperatura, aqui eu tenho as horas do dia, tá bom? E aqui uma consideração de uma parede de concreto de 30 centímetros. E aqui seria a minha temperatura do ar externo. Então, como nós vimos, né, a temperatura do ar externo, por dia de projeto, ela tem uma característica senoidal. Próximo das 3 da tarde ela dá o máximo e posteriormente ela reduz, né? Então, o que acontece na hora que a gente insere essa parede de concreto? O fluxo de energia está ocorrendo, né? Só que ele não vai dar o mesmo pico às 3 da tarde, né? Então, aquele pico que a gente calculou às 3 da tarde, ele vai ocorrer num período mais tarde. Essa diferença, né, a gente chama como o atraso térmico. E aquela temperatura que a gente sentiu lá externamente, às vezes ela não vai ser sentida total. Por quê? Porque parte dessa energia vai ser armazenada no próprio material. Então essa redução, a gente, né, dessa amplitude aqui que ocorre, a gente chama de amortecimento. Perfeito? Então, essas duas características, elas partem da capacidade térmica, tá bom? Aqui eu vou inserir aqui os procedimentos, né? Que ele fala para se calcular o atraso térmico, né? É essa fórmula onde isso aqui é densidade para elementos homogêneos. Isso aqui é a densidade média, a capacidade média para um único material e a condutividade. Então eu posso calcular depois dessa forma. Se for homogêneo, tem todo um procedimento mais refinado de cálculo. Para elementos homogêneos também, né? Isso aqui na verdade seria uma equação diferencial. Vou esperar um pouquinho. Onde? Para eu calcular, né? Eu posso pegar uma propriedade que aparece a partir da condutividade, densidade e calor específico, que é chamado de difusividade térmica. Tá bom? Então, a difusividade térmica, né, eu calculo a partir de outras características dos materiais. Porque às vezes eu posso ter um material com densidade e calor específico muito iguais, mas uma condutividade diferente, né? Então, essa difusividade dela, por exemplo, vamos supor que seja um material isolante, então ele tem uma baixa difusividade. Se for um material que seja bem condutor e tem essas duas características similares a outra, então ela vai ter uma difusividade maior. Então, aqui eu peguei do livro do Roriz, né, de uma apostilinha do Roriz. Vou deixar também esse material, que vai ser uma leitura para vocês. Então, eu posso calcular, então, né, os procedimentos, onde eu calculo A, que seria 1 sobre 3.600 sobre difusividade, né, e B, menos 0,36, o comprimento, né, da espessura do material. Aqui, esse A calculado aqui não é da área, tá bom? Daqui. Então, eu posso calcular o retardamento em horas e o amortecimento que ele vai dar nessa amplitude nessa equaçãozinha. Tá bom?
é a fórmula para calcular para elementos homogêneos. Então, pessoal, eu vou calcular para essa parede aqui a capacidade térmica dela, tá bom? E junto depois, no cálculo dessa capacidade térmica, a gente vai calcular o retardamento e o amortecimento, ok? Então, vamos lá para fazer os cálculos. Eu vou descartar, que eu não vou querer, que eu vou calcular agora para essa parede. Então, inicialmente, eu vou querer calcular a difusividade, tá bom? Então, eu vou vir aqui, vou pôr essa parte aqui e vou cortar aqui. Cortar. Que eu vou precisar dessa parte da fórmula, tá bom? Então, a primeira parte que eu vou fazer é calcular difusividade. Então, para calcular a difusividade, eu vou precisar da condutividade, densidade e o calor específico. Como eu sei que isso aqui é concreto, eu já tenho parte dos dados que estão aqui. Então, eu vou manter, né, essa parte aqui e vou pegar lá as tabelas de propriedades do meu concreto que está aqui. Então, essa primeira parte é densidade. Então, minha densidade, né, vou anotar aqui na mão para depois eu vou jogar lá. Então, vou pegar um valor intermediário, 2.300 kg metro cúbico. A condutividade térmica vai ser 1,75 watts metros Kelvin. E o calor específico, toma cuidado, pessoal. Aqui esse calor específico está em kilojoules, tá bom? Então seria 1000 joules quilograma Kelvin, tá bom? Então vamos voltar aqui e a gente faz o cálculo aqui. Então, isso daqui, né, que eu calculei, é 1,75 watts metro Kelvin, tá bom? E essa densidade aqui é 2.300 kg metro cúbico, né? E o calor específico é 1000 joules sobre quilograma Kelvin, tá bom? Aqui que está o perigo. Pessoal, joules, watts, é definido como joules sobre segundos, tá bom? Então, só para eu fazer esse cálculo aqui dessa difusividade, joules sobre segundo, eu posso simplificar aqui sobre o joules. Aqui, ó, 1 metro, eu posso cortar aqui sobre o metro quadrado, tá bom? Kelvin com Kelvin, quilogramas com quilogramas, vai sobrar 1 segundo aqui em cima e 1 metro quadrado aqui. Então, vai dar certinho 1 metro quadrado por segundo, tá bom? Então, toma cuidado na tabelinha, que aquele valor lá está dado em kilojoules, quilograma Kelvin. Então, vocês têm que fazer multiplicação por 1000. Então, mantive aqui, agora eu vou calcular minha difusividade aqui, ó. É difusividade, tá bom? Então, eu vou inserir aqui, eu utilizo para condutividade a letra K, tá bom? Aqui densidade e aqui o CP. Então, isso aqui seria 1000. Esse aqui seria 1,75 e esse aqui seria 2.300. Então, se eu quiser calcular minha difusividade, eu vou deixar ela aqui, vai ser o quê? A condutividade dividido densidade vezes CP. Tá bom? Então, deu um valor bem baixinho. Vamos ver aqui. Tá certo? 1, tal, metro quadrado por segundo. Ok? Então, agora eu vou voltar aqui à minha formulinha. Calculado isso daí, eu vou calcular a minha constante. Mas vamos calcular o CT, né? CT. Como que é calculado o CT? CT é o calor específico vezes densidade vezes a espessura, tá bom? Eu sei que minha espessura é 0,10. Então, vai ser minha condutividade vezes minha densidade vezes a minha
espessura. Só que minha espessura está em centímetros, então seria 0,1. Tá bom? Só que esse valor aqui, na hora que eu fiz o cálculo, saiu joules, metro quadrado, graus Celsius. Se eu quiser passar ele para quilojoules, eu vou dividir por 1000. Então isso aqui, ó, é dado joules, metro quadrado. Variação de graus Celsius com Kelvin é a mesma coisa. E aqui, quilojoules, metro quadrado, Kelvin. Então, para esse material aqui, o CT é 2300, tá bom? Se eu for olhar novamente meu anexo 5, deu 2.240. Aqui deu 230. O que pode ser que ele considerou isso aqui como 2.400, tá bom? Eu peguei a média. Mas tranquilo, então eu achei minha capacidade térmica. No geral, vocês tendo a capacidade térmica, vocês já conseguem ter uma noção, né, desse atraso e dessa difusividade, desse atraso e desse amortecimento, ok? Mas eu vou querer aqui agora calcular, né, a questão desse retardamento e desse amortecimento. Então eu vou pegar aqui minha letra A e minha letra B. Então eu vou pegar aqui, vou deixar meu A igual, meu B igual, tá bom? Vamos voltar aqui para a planilha. Então meu A seria 1. Deixa eu só fechar isso aqui para não... Eu vou reduzir aqui. Vou jogar para esse canto para eu poder visualizar. Vou jogar a formulinha aqui, é mais fácil, né? Então tá aqui, ó. Então, meu A seria o quê, né? 1 dividido por 3.600. A difusividade, eu vou deixar esse valor, tá bom? Só que agora eu tenho que tirar a minha raiz. Então, eu vou pegar a vinha aqui, né? Para poder facilitar tirar a raiz desse número. Então, 0,5. Tá bom? Meu B seria igual a menos 0,36 vezes minha espessura, tá bom? Eu vou linkar ela aqui, que é o 0,1, vezes o valor de A. Tá bom? Deu esses valores. Então, aqui agora eu calculo o retardamento. E aqui eu calculo o meu amortecimento. Tá bom? Vamos calcular então ele aqui, ó. Então, o retardamento seria 1,382 vezes minha espessura, tá bom? Vezes meu valor de A. Pessoal, estou achando que essa difusividade aqui ela vai ter que ser calculada. Dá uma paradinha aqui só para ver onde está o meu erro, tá bom? Então, pessoal, eu achei, ó, eu estava fazendo essa parte do cálculo aqui, eu esqueci, eu estava daí multiplicando em cima, que estava errado ali, né? Tinha que ser dividido. Então, feito isso, eu elevo a 0,5 e eu achei aqui, ó, tá bom? Agora está correto e isso aqui, esse valor é dependente aqui, tá bom? E agora esse outro valor depende do de cima e aqui eu já fiz o cálculo. Então, a minha parede de concreto de 10 centímetros, né? Vou aumentar aqui. Ela tem um retardamento de aproximadamente 2,7 horas. Então, aquela temperatura sentida próximo das 3 da tarde, né? Aquele calor, né, que a gente calculou do fluxo, ele ia ser sentido só aproximadamente 3 horas depois. Se eu aumentar a espessura da minha parede, 0,2, eu estou aumentando mais ainda. Por isso que paredes antigas, né, de sítios, de casas antigas, elas eram bem espessas. Para quê? Para causar essa questão do atraso térmico. Né? Então aquele calor durante o dia ia ser sentido mais à noite. E o frio da noite ia ser repassado durante o meio da tarde, onde estava quente. Tá bom? Então era essa a ideia desse cálculo. Só que ele também vai causar um amortecimento. Como que é calculado esse amortecimento? É 100 vezes 1
menos 2,72 elevado a esse fator B. Vamos ver se não deu erro nenhum. Aqui é ponto, no meu caso. Costume, né? Então, tranquilo. Então, nesse caso aqui, ó, é um amortecimento de quase 50%, né, dessa amplitude. Se eu aumentar aqui, ó, 0,2, isso aqui tende a aumentar até chegar a um valor próximo de 100%, ou seja, ele amortece, ou seja, ele faz a média ficar bem similar, ok? Então, aqui os cálculos do amortecimento. Então, vamos por aqui. Então é isso aí, pessoal. Então, aqui, né, termina a parte da, pelo menos, a transmitância e a capacidade térmica, ok? Professor, e para os vidros, né? A gente poderia fazer aqui um caso para avaliar um vidro. Deixa eu inserir aqui, só para vocês terem uma noção dessa questão do vidro, porque às vezes a gente também assume que esse calor que entra, né, do vidro seja quase instantâneo, né, para algumas situações. Então, deixa eu ver aqui se na norma ele põe aqui nas tabelas dados para o vidro, tá bom? E a gente tenta fazer um vidro de 5 centímetros, só para questões de interesse aqui de impermeabilizantes. Infelizmente, olhando rapidamente aqui, eu não estou vendo nenhum material que seja o vidro, né? Granulado, isolantes térmicos, madeiras, placas, metais, pedras. O vidro. Então, o vidro comum, né? A condutividade do vidro comum é 1. Então, eu venho aqui, ó, vou zerar aqui. Então, eu vou deixar 1. Aqui é 1. Esse valor aqui, ó, 2.500. Se perceber, né, o calor específico e densidade são muito próximos de diversos materiais. Aqui seria 840, ok? E nesse caso eu poderia 0.0 vidro de 3 milímetros. Opa, é isso mesmo? Aqui é 3 centímetros, mas o vidro é em milímetros muitas vezes, então aqui teria que ser inserido mais um 0, né? Então, tanto o retardamento como o amortecimento do vidro é muito pequeno. E se a gente for olhar, né, os valores da transmitância para o vidro acabam sendo relativamente altos, né? Por causa disso. Então, no geral, a gente sempre considera que o vidro é um elemento com alta transmitância, né? E a entrada do fluxo da energia é quase instantânea, né? Devido a essa diferença de temperatura. Já os materiais de alvenaria, esses valores já são levemente diferentes. Mas também existe, né, materiais tipo o vidro de grande espessura, né, que daí eles vão ter uma qualidade melhor, tá bom? Então, tranquilo. Vamos então aqui agora para a nossa próxima parte aqui, falar um pouquinho de algumas ferramentas, tá bom? Devido a essa dificuldade de fazer esses cálculos, né, muitas vezes para facilitar para o arquiteto, o engenheiro, o projetista, vamos chamar assim, existem algumas ferramentas. Uma delas, né, isso aqui já é antiguinha, da Unicamp, tá bom? Eu tenho aqui um link do programinha, deixa eu ver aqui, tema. Tanto que essa foto aí que está ali é de 2015, né? É esse programa aqui, Flash Player, tá bom? Vocês têm que fazer a instalação desse programa muitas vezes, mas o programa para ser executado, eu executo pelo Flash Player, ok? E vou executar ele. Ele abre aqui e agora eu abro o arquivo que eu queira. Ele deu um pau aqui, espera um pouquinho. Vamos fechar. Apareceu aqui, tá bom? Então, o local do arquivo
arquivo, abrir. Não, ele vai pedir um URL. Deixa eu ver se eu pegar e jogar agora isso aqui, ó, ele abre para mim. Então eu precisaria desse executável para fazer isso. Uma outra possibilidade também, né? Se vocês quiserem, vocês vêm aqui, linka no link, né? Que é uma página da internet. Vamos abrir aqui uma página do professor, insiro aqui o link. Ó, ele vai querer só abaixar o arquivo, então tem que ver se tem o executor do Flash Player, né? Depende aí da... Mas como eu tenho ele aberto aqui, né? É a mesma coisa. Aqui está responsável, né? A professora Lucila, da Unicamp, né? O desenvolvedor Daniel Moreira. Então, nisso aqui, né? O que eu posso fazer? Eu posso dar a questão dessa espessura, dessa junta, a espessura dessa junta horizontal, a espessura do reboco interno, do reboco externo, né? Os tijolos aqui eu posso escolher as formas das configurações, né? Que foram realizadas isso, né? Se vocês notarem aqui, né? Eu acredito que é só para paredes verticais, aliás, para paredes, né? E aqui é a quantidade de furos, né? Por tijolos, que ele vai fazendo essa ajuste 1, ajuste 2. Então, daí vocês escolhem o melhor ajuste, né? Insere as características e aqui ele tem só algumas materiais para serem colocados. E aqui já dá os valores e ele vai fazer o cálculo que a gente já fez na mão, né? Isso aqui já está todo totalmente programado. Ok? Uma segunda forma também de avaliar é no site lá do Projeti, ok? Deixa eu pegar aqui, então, entrar aqui. Eu vou ter que acessar a internet. Deixa eu só pegar aqui. Então, você entrando, né? No geral, começa aqui em dados climáticos, mas vocês podem vir aqui em componentes construtivos. Ele possui várias tabelas, já, que é muito similares àquelas que nós temos no anexo 5. Tá bom? Então vamos ver aqui se eu acho aquela parede de concreto de 10 centímetros. Então clicando aqui ele já dá quase todas as características desse componente, ok? Mas vocês também podem, né? Conforme eu quero para paredes. Então eu venho aqui e começo a adicionar as camadas. Então a primeira camada, né, poderia ser um material sólido, daí escolher um maciço, daí você escolheria lá os valores. Ok? Vocês vão perceber que às vezes alguns valores vão dar levemente diferente, né? Porque não se tem essa possibilidade de mudar, né, as propriedades desse material que pode ocorrer. Então aqui, ó, o piso, né, eu escolho lá e vou adicionando os materiais. Então, ó, quero aqui, vamos dizer que tinha um tijolo de concreto. Então daí o bloco, ele já tem meio que esses cálculos pré-feitos aqui. Ele já até insere uma resistência térmica total e verifica esses atrasos. Então eu posso vir aqui a qualquer momento tirar um material ou outro e também eu posso fazer para os pisos e coberturas, né? Então eu venho aqui, eu quero uma cobertura de uma telha de fibrocimento, ó, ele não vai dar espessura, ok? Ele já considerou uma espessura pré-definida. Agora vamos dizer, eu teria uma câmara de ar, então vamos dizer aqui, ó, material gasoso, uma câmara de ar que entra dentro daqueles valores que a gente escolheu. E posteriormente agora um material sólido, que seria um concreto maciço de 10 centímetros. Então ele já fez o cálculo para mim do atraso, da transmitância, da resistência térmica total, né, que é o inverso. Então também temos essa possibilidade desses valores, ok? Na questão dos outra propriedade que a gente falou, né, é a absortância, ok? Que é a capacidade do material absorver, né? Então, chegar a um fluxo luminoso, um fluxo de radiação do Sol, parte dela vai ser refletida, parte pode repassar e parte vai ser absorvida. No caso de materiais opacos, né, essa parcela aqui a gente não tem, então é absorvida e refletida.
Não é comentado aqui, mas também tem a questão da emissividade, né? A gente falou lá, depois eu já comento aqui algum caso. Mas, a grosso modo, né, a absortância é o fluxo de radiação que chega sobre o absorvido sobre o total, né? Então, a gente comentou um pouquinho a questão das cores, né? Como calcular esse ΔT. Então, se eu tiver uma absortância alta, né, isso daqui pode ser um efeito ruim. Esse coeficiente a gente adotou de 25, né, que a gente já tinha visto lá dos valores. Aqui tem a absortividade de vários tipos de materiais, né, e para algumas pinturas. E aqui comentando, né, uma das formas de medir a absortividade é utilizar um equipamento chamado Alta 2, né, a técnica desenvolvida pela Dornelles, onde eu insiro, né, uma frequência de onda conhecida e ele verifica uma voltagem o quanto que volta, né? E a partir disso eu jogo os valores numa correlação e me sai a absortância, tá bom? Uma outra maneira de ser feita essa variação aqui desse teste, né, um procedimento que a gente chama de linearidade, né, onde eu pego duas superfícies conhecidas, a absortividade, normalmente superfícies com grande contraste, né, então uma cor preta e uma cor branca. Posteriormente eu avalio o ΔT, que se tem, né, essa superfície à sombra e ao sol, a mesma coisa que a superfície branca, e traço uma reta de ajuste. Então as próximas cores, né, o que eu faço? Conforme o ΔT que eu verifico, né, nessa superfície, né, a temperatura daquela que está ao sol e aquela mesma superfície, ou a preta, ou a branca, ou a média dessas duas temperaturas à sombra, esse ΔT eu tenho como estimar mais ou menos essa absortividade. Esse método não é 100% eficaz, mas é uma maneira, né, um pouco intuitiva de poder se achar a absortividade. Tanto que um trabalho aqui de um aluno nosso, né, o Fábio Arruda, ele fez esse teste para verificar essa questão da absortividade. Então, se vocês olharem aqui, né, a cor verde aqui deu como se tivesse uma absortividade muito maior do que ela, tanto a verde como a vermelha, deram pontos fora da curva. A amarela e a laranja deram abaixo. Por que isso daqui? Né? A gente acredita que talvez seja emissividade. Porque o que acontece? Né? Ao mesmo tempo que a minha superfície ela recebe a luz do sol, aliás, a energia do sol, está aqui, sofreu a irradiação. Então, ela vai absorver com a absortância. Só que a temperatura da superfície vai aumentar. Não aumentar essa temperatura da superfície, a gente tem que lembrar que a gente está com o céu, certo? E o céu tem uma temperatura, né, bem baixa. Então, essa superfície aqui vai querer também irradiar, transmitir irradiação. Essa irradiação, né, ela é transmitida nesse formato aqui, ó. Então, temperatura da superfície a quarta menos temperatura do céu a quarta. Tá bom? Que é o fluxo de radiação que ocorre. Então aqui está a emissividade. Ok? Então essa emissividade pode ser justificativa, né? Porque às vezes esse método aqui não está dando totalmente correto, ou é o que a gente vem procurando aí, para ter uma forma simples de fazer esses cálculos. Existem equipamentos, né, melhores, né, mais caro, o espectrofotômetro de alta resolução, onde eu varro todas as frequências e retorno. Só que às vezes eu não consigo levar minha amostra da minha parede ou da tinta que eu tive, né, para esse laboratório, o custo. E às vezes eu preciso de um método bem simples no chão de obra, ali na obra, para poder fazer essa avaliação, principalmente em um ambiente já construído. Tá bom? Esse exercício 2 aqui, aliás, o exercício 3, né, calcule a transferência de calor. A gente já fez esse cálculo aqui, né? Mas se a gente fosse olhar, né, com o coeficiente 25, a gente viu que isso daqui seria um ΔT. Né? Se eu pegar todo esse cálculo aqui, é aquele ΔT que a gente calculou na fórmula. E aqui eu acho que é interessante, né, a gente verificar, né,
um alfa de 0,2, é como se eu tivesse uma insolação, né, um aumento da temperatura de 5,6, enquanto que uma cor preta teria um aumento de 27 graus da superfície, né? Então aí para a gente ter essa noção. E posteriormente, né, a última propriedade que eu preciso é o fator solar, que na verdade está focado ao vidro, mas também pode estar focado a instrumentos de sombreamento. Ok? Esse fator solar aqui, né, a gente discutiu que é a parte da irradiação solar que realmente entra, né, na edificação, mas também eu posso construir um sistema de sombra para diminuir, na verdade, essa taxa de irradiação, que daí eu posso simplificar que os dois sejam similares. Aqui eu tenho vários coeficientes, fatores solares, né, para alguns vidros. Ok? Algumas películas também auxiliam isso, mas eu também falei da questão do sombreamento, que é esses dispositivos aqui, né? Então, que daí é outra propriedade, e aqui às vezes tem alguns proteções solares, aqui ele também chama de fator solar, mas a gente conhece como coeficiente de sombra, para fazer esses cálculos, e aqui seria inserido, né, esse fator solar e o coeficiente de sombra. Ok, pessoal, a ideia era grosso modo disso. Para falar um pouquinho desse coeficiente de sombra, né, eu vou descartar isso aqui. Deixa eu ver se eu tenho instalado aqui. Pesquisar. Sol. Não vai estar aqui instalado. Mas existe, né, programas computacionais que nos auxiliam, né? Programa Sol-Ar. Vou fazer aqui um comentário para vocês. Tem aqui um tutorial. Eu vou deixar ele bem aqui, a tela grande, vamos ver se ele vai. Em que, conforme latitude e longitude, daí eu posso escolher, né, vou parar Nesse aqui. vídeo irei apresentar o programa Solar. Tá vendo? Essa aqui é a interface um pouco do programa, tá bom? Então você pode inserir a cidade e as latitudes. E aqui também você pode dimensionar depois, né, os ângulos de maior interesse, e ele vai gerar. A ser dito sobre esse programa, a parte de cidades, Vamos ver se ele vai por aqui. vou voltar para o Infelizmente, aqui, ó. interno. Então ele gera, né, essa carta solar, e onde está essa região vermelha aqui é onde está o Sol, né, onde bate o Sol. Juntamente, né, você pode adicionar o arquivo climático, ele dá uma mancha de temperaturas, né, ou mancha de radiação, mancha de temperatura, então você verifica. Quando as temperaturas estão amenas ou frias, é interessante, né, a luz do Sol. Mas no momento que as temperaturas estão maiores, então acima, né, vamos dizer, do conforto, já não é interessante essa questão. Aqui ele está me mostrando a velocidade Juntamente, né, ele permite também verificar as direções do vento para às vezes saber quais são as melhores posições das janelas, né, das portas, para aproveitar daí da ventilação natural, ok? Então, a grosso modo, essa seria a nossa primeira parte do tema, tá bom? Dessa nossa aula, ok? Eu vou encerrar ela aqui e vou falar um pouquinho depois aqui a parte do segundo